Neste mês, nós estamos trabalhando o seguinte tema: ainda há esperança. Quando nós olhamos para as nossas lutas e batalhas, muitas vezes nós perdemos a esperança. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a esperança volta. E eu quero falar nesta noite justamente sobre isso. A esperança volta. A esperança volta. A palavra de Deus, ela diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que está na Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança. A Escritura, ela existe para nos orientar, para nos exortar, para nos consolar, mas também para nos trazer esperança. E quais são os momentos em que mais nós precisamos de esperança? São os momentos difíceis, são os momentos de luta, são os momentos de batalha, são os momentos de dificuldade, são aqueles momentos em que você olha e não percebe aonde está a saída. São aqueles momentos que você olha e não vê saída, mas a saída existe, a saída está no Senhor nosso Deus. Domingo passado, o profeta Ezequiel nos mostrou como Deus pode restaurar a esperança na vida daqueles que estão com a sua esperança seca, daqueles que secaram na sua esperança. Mas 5 anos antes de Ezequiel ter a sua primeira visão, Jeremias escreve o livro de Lamentações. Ezequiel vivia num contexto de tristeza e falta de esperança, e Ezequiel então teve uma visão chocante, uma visão desoladora. Ele viu um vale de ossos secos, e aquele vale de ossos secos representava Israel, que estava seco na sua esperança. Mas você pode imaginar comigo que aquela cena foi chocante. Imagina um vale coberto de muitos ossos, ossos humanos, como se fosse um cemitério, onde os corpos não haviam sido enterrados. Foi uma visão chocante, mas foi uma visão. Foi como se Deus proporcionasse a Ezequiel uma experiência de realidade virtual. Ele vivenciou aquela experiência, mas não era real, era uma visão. Mas Jeremias está diante de uma cena real e chocante, quando ele escreve o livro de Lamentações. Jeremias está diante de uma situação que não é uma visão, mas ele está olhando a realidade, uma realidade terrível, uma realidade muito difícil. Jeremias era um profeta veterano quando ele escreve o livro de Lamentações. E Jeremias já está no final do seu ministério. Ele passou 40 anos da sua vida chamando o reino de Judá ao arrependimento. Sabe o que é isso? 40 anos. Um século antes do ministério de Jeremias, o reino do norte tinha sido conquistado pelos assírios. Você se lembra que o reino estava unido sob Saul, Davi e Salomão, mas quando Salomão morre, o seu filho insensato, Roboão, divide o reino. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte 10 tribos, reino do sul 2 tribos. Reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Mas o reino do norte foi tão desobediente, teve um coração tão duro, cometeu pecados tão graves, que Deus decide varrer aquelas 10 tribos e traz os assírios conquistam o reino do norte e os seus habitantes são levados cativos. Depois vem a Babilônia, conquista a Assíria e nunca mais aqueles desterrados do norte voltam. As 10 tribos desaparecem e resta então como representante
do povo de Israel, o reino de Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Jeremias também era sacerdote. Ele inicia o seu ministério ainda jovem, inseguro, tímido. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, mas o Senhor o capacita, o Senhor toca nos seus lábios, e o Senhor diz: você vai falar, aonde eu te mandar você vai falar. E o Senhor então capacita Jeremias, e Jeremias então passa a ser o porta-voz do reino do Senhor, o porta-voz do próprio Deus para o reino de Judá. E o reino de Judá, como havia acontecido com o reino do norte, adora falsos deuses, comete pecados gravíssimos, e a injustiça vai aumentando cada vez mais, embora de vez em quando tenha um ou outro rei um pouco melhor, um ou outro rei que é fiel ao Senhor, mas em geral os outros todos faziam aquilo que não agradava o Senhor e conduziam a nação ao pecado. E Deus então levanta Jeremias como o seu porta-voz, o seu instrumento, e durante 40 anos Jeremias anuncia ao reino de Judá para que esse reino se arrependesse. Jeremias clama aquelas pessoas para que se arrependam, clama ao povo para que se arrependa, anuncia aos líderes da nação para que se arrependam, mas esses líderes afrontam ao Senhor, eles desobedecem, eles perseguem Jeremias. Jeremias é perseguido, preso, Jeremias sofre. Jeremias era um cara assim em conflito com o seu ministério. Ele dizia: Senhor, o Senhor me põe para fazer isso, mas ninguém ouve. Senhor, o Senhor me chama para anunciar a tua palavra, uma palavra dura de arrependimento, mas ninguém quer ouvir. Então Jeremias é chamado de o profeta chorão. Seu ministério não foi fácil, a sua mensagem era impopular, a sua mensagem era a mensagem de arrependimento. Enquanto os falsos profetas só pregavam prosperidade e bem-estar, Jeremias prega o juízo de Deus, se aquela nação não se arrepender e não voltar ao seu Deus. Então Jeremias é rejeitado, e Jeremias sofre com isso. Jeremias, durante toda a sua vida, ele vive esse conflito, de ter que fazer a vontade de Deus, de ter que anunciar a palavra do Senhor, de ter sido capacitado para essa missão, mas ao mesmo tempo ele sofre, porque ele é perseguido, e ninguém dá ouvidos à sua pregação. Isso lhe causava grande desânimo. Deus precisou encorajá-lo várias vezes. Ninguém atendeu aos seus apelos, até que finalmente o pior acontece. Chega uma hora em que Deus diz para Jeremias: fala para o povo que o ponto do arrependimento já passou, não tem mais jeito. E o exército da Babilônia então vem, acontecem vários fatos importantes aí, até que finalmente o exército da Babilônia destrói completamente Jerusalém, destrói completamente o templo, e leva a maior parte dos seus habitantes como prisioneiros para o exílio. Somente aquelas pessoas muito pobres, somente aquelas pessoas que não tinham influência nenhuma na sociedade, é que são deixadas ali, e essas pessoas são deixadas ali na mais completa miséria. A terra fica devastada, a cidade de Jerusalém fica devastada. Eu não sei se você já imaginou, não sei se você já passou isso pela sua cabeça, de nós entrarmos numa guerra, da nossa cidade ser totalmente destruída. Imagina os prédios, as casas, tudo vira entulho, tudo. Imagina você sentado em cima de uma pilha de entulho, olhando, tudo devastado, tudo destruído, fumaça, mau cheiro, miséria, não tem nada para comer, não tem lugar para se abrigar. Algumas pessoas andando na rua como mendigos, tentando achar alguma coisa, tentando achar lixo para encontrar alguma coisa,
para se alimentar. E Jeremias está assim quando ele escreve o livro de Lamentações. Jeremias está assim sentado sobre as ruínas de Jerusalém, olhando para aquela destruição, a miséria, a fome, sentindo tudo aquilo, o amor que ele tinha pela sua terra, pela sua pátria e pelo seu povo, toda a tristeza tomando conta do seu coração. Eu imagino Jeremias olhando aquilo tudo e chorando, e sentado numa pilha de entulho, muito triste, com o olhar perdido, o coração consumido pela tristeza. E ele então pega um pedaço de rolo e começa a compor os 5 poemas que estão no livro de Lamentação. Ele lamenta a tristeza, ele descreve a destruição e o desespero da cidade, ele lamenta o que aconteceu. Ele reconhece a culpa do povo por ter continuado na desobediência, sem ouvir os avisos de Deus. Não dá para ler o livro de Lamentações sem sentir a tristeza que Jeremias sente. Eu quero pegar algumas frases para você se colocar no lugar de Jeremias. No capítulo 1, verso 1: como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Versículo 2: ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto, dos seus antigos amigos não ficou nenhum para a consolar. Versículo 3: o povo de Judá foi levado para longe da sua pátria, e sofre como escravo em trabalhos forçados. Versículo 4: as estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas, e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente, e não há gente para se reunir nas suas praças. Versículo 5: os seus inimigos a dominam, e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer, por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. Versículo 7: nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Versículo 10: os inimigos levaram embora todas as riquezas, o povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos, para poder continuar a viver. Versículo 12: aos que vão passando, Jerusalém diz: olhem para mim, será que existe uma dor igual à minha? Versículo 13, no final: depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Versículo 16: tudo isso me faz chorar, e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram, e o meu povo ficou no meio de ruínas. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Versículo 20: vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Capítulo 2, verso 9: os portões da cidade estão enterrados no entulho, as suas trancas foram despedaçadas, o rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs.
não se ensina mais a lei, e os profetas não recebem mais visões de Deus. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo, por causa da destruição do meu povo, e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? Versículo 19: levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda do Senhor. Derrame o coração na presença dEle, peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Versículo 20, a segunda parte: será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Versículo 21, há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. Capítulo 3, versículo 46. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrima por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas. Versículo 51. O meu povo sofre muito. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Versículo 55. Do fundo do poço, gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses, e tu ouvistes o meu grito. No dia em que te chamei, chegastes perto de mim, e dissestes: não tenha medo. Versículo 9. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. Capítulo 5, versículo 10. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém e nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças e os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração, em lugar das nossas danças ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Assim Jeremias descreve a situação da cidade. Um clima de terror, uma cena de horror, e Jeremias chora. Não dá para ler o livro de Lamentações sem sentir a tristeza que Jeremias sentiu quando viu toda aquela situação. Mas ao mesmo tempo em que ele fala de desespero e tristeza, Jeremias também fala de arrependimento e esperança. Por isso eu quero convidar você a olhar Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 17 até o 26. Já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade.
Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso sempre nisso e fico abatido. Versículo 21. Mas a esperança volta, quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Versículo 24, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Olhando para essa situação de Jerusalém e para o livro de Lamentações, me vem um pensamento: é possível ter esperança mesmo quando a nossa vida desaba. É possível ter esperança mesmo quando os nossos sonhos são destruídos. É possível ter esperança mesmo quando aquelas coisas que a gente amava ruíram. É possível ter esperança. E eu queria compartilhar com você 3 passos para voltar a ter esperança durante as fases difíceis da vida. 3 passos para a gente voltar a ter esperança durante as fases difíceis da vida. Você está passando por uma fase difícil? Você está passando por uma fase muito difícil? Você está passando por uma fase dificílima? Você sente que o seu coração está parecido com o coração de Jeremias? Esta mensagem é para você. 3 passos para voltar a ter esperança durante as fases difíceis da vida. Primeiro passo: tome consciência dos seus sentimentos. Olhe para o seu coração e tente entender o que você está sentindo. Tente fazer uma leitura daquilo que você está sentindo nesse momento de dor, de sofrimento, de desespero. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 17, Jeremias diz assim: já não sei mais o que é paz, e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, a minha esperança no Senhor acabou. Eu já vi gente sentindo assim: perdi a esperança, eu acho que não tem mais jeito para mim. Quando a fase é difícil, nós temos a tendência de enxergar tudo por uma ótica pessimista. Olha aí, que sentimento pessimista, é o sentimento que está no coração do profeta. Eu esqueci o que é felicidade, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais tempo de vida, a minha esperança no Senhor acabou. Quando nós estamos passando por fases difíceis, nós ficamos abatidos, nossos sentimentos nos enganam e afetam a nossa visão, porque um sentimento negativo nos impede de enxergar uma saída, uma possibilidade. Então nós começamos a entrar num redemoinho de negatividade, ficamos sem fé. Quando Jeremias diz assim: a minha esperança no Senhor acabou, o que é isso? É uma crise de fé, não é apenas uma crise de esperança. E qual é o resultado dessa crise de fé? A esperança acaba. Você precisa tomar consciência disso. Você precisa tomar consciência de que você está em crise num momento difícil. Você precisa tomar consciência que às vezes pode ser o medo, às vezes pode ser o sofrimento pela situação em si, e você precisa ser honesto com os seus sentimentos. Jeremias, quando escreve, ele é honesto com os seus sentimentos, ele desabafa, ele diz: a minha esperança acabou.
É assim que ele se sente, era assim que se sentiam os moradores da cidade, aqueles que ficaram na miséria. Mas tem um segundo passo para ter esperança durante as fases difíceis da vida. Segundo passo: tome consciência de seus pensamentos. Jeremias não apenas toma consciência daquilo que ele está sentindo, mas ele desabafa falando daquilo que ele está pensando. Olha só, versículo 19 e o 20. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Olha só, Jeremias reconhecendo os seus sentimentos. Ele lembra do que? Tristeza e solidão. O que mais que ele lembra? Amargura, sofrimento. Ele pensa sempre nessas coisas. Ele está numa fase difícil da vida, mas ele reconhece: quando eu penso nessas coisas, eu fico abatido. Nas fases difíceis da vida, os sentimentos negativos afetam a nossa maneira de pensar. Se você se deixar levar pelos sentimentos, você vai afundar cada vez mais. No que a gente pensa quando a fase está difícil? Tristeza, solidão. Quando a situação está difícil, a gente se sente só. Parece que ninguém entende a gente. Parece que não tem ninguém para estender a mão. A gente sente amargura no coração. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso teve que acontecer? Sentimentos negativos. Tristeza, solidão, amargura e sofrimento. A gente está sofrendo e só pensa no sofrimento. Quando você ocupa a sua mente com essas coisas, você vai ficando cada vez mais abatido. Então tem um terceiro passo para voltar a ter esperança durante as fases difíceis da vida. E o terceiro passo é esse: mude o foco. Mude o foco. Pare de ficar olhando para o sofrimento. Pare de ficar remoendo a situação difícil. Mude o foco. Versículo 21. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Jeremias está ali se sentindo arrasado, num turbilhão de pensamentos negativos, mas uma luz acende. O Espírito Santo acende uma luz na sua mente, e ele diz para si mesmo: a esperança volta quando eu penso no seguinte. E ele começa a voltar o seu pensamento para outras coisas. Ele olha para Deus. O amor do Senhor não se acaba, a sua bondade não tem fim. Ele começa a olhar para Deus, ele começa a olhar para quem Deus é. Ele olha para o amor do Senhor, para a bondade do Senhor, que se renova a cada manhã. E como é grande a fidelidade do Senhor. Versículo 24. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Como se ele dissesse: eu não tenho mais nada, mas uma coisa eu tenho Deus. Ele é tudo que eu tenho, eu confio nele. O Senhor é bom para os que confiam nele. O melhor é ter esperança, Jeremias conclui. É melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar se lamentando, aguardar em silêncio o livramento do Senhor. O versículo 21 diz: a esperança volta quando penso no seguinte: o amor e a bondade. A palavra aqui no hebraico é uma palavra que significa misericórdia, bondade, amor
compaixão, graça e fidelidade. Significa tudo isso, uma palavra só. Aí você imagina a dificuldade do tradutor. Uma tradução diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A outra tradução diz o amor do Senhor. A outra diz a fidelidade do Senhor. A outra diz a bondade do Senhor. É tudo isso numa palavra só. As misericórdias do Senhor se renovam. O amor do Senhor se renova. A bondade do Senhor. A compaixão do Senhor. A graça do Senhor. A fidelidade do Senhor. Essas coisas se renovam a cada manhã. E essa é a razão de nós não sermos destruídos. Nós ainda estamos aqui, estamos sofrendo, mas ainda estamos aqui, estamos enfrentando dificuldade, porque Deus ainda tem um propósito para a nossa vida, por isso nós estamos aqui, porque se Deus não tivesse um propósito para a nossa vida, nós não estaríamos mais aqui, mas Ele ainda tem. No versículo 24 ele diz: eu confio, e é interessante que a palavra confiar aqui, ela significa também esperar. Por quê? Porque Deus é de confiança. Eu espero por Ele, eu espero que Ele haja, eu espero que Ele faça alguma coisa, eu espero que Ele esteja comigo, eu confio que Ele estará comigo. E o versículo 25 diz que o Senhor é bom para todos os que confiam, para todos os que buscam, para todos os que esperam nele. A ajuda do Senhor vem. O livramento do Senhor virá. Quando tudo está bem, nós temos a tendência de relaxar. E nem pensamos muito nas coisas. A gente vai levando a vida. E muitas vezes relaxamos na nossa espiritualidade. Relaxamos na nossa comunhão com o Senhor. Mas nos tempos de aflição, nós temos uma oportunidade de buscar o Senhor e experimentar o livramento dEle. Se nos tempos difíceis você foi levado a orar, a dificuldade já foi bênção na sua vida. A esperança se baseia no nosso conhecimento do caráter de Deus. Por que a esperança volta? A esperança volta porque eu olho para o caráter de Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de graça. Quando eu olho para o caráter de Deus, a esperança volta. A esperança volta porque Deus é Deus, Ele é perfeito, Ele é bom. A esperança volta quando a gente olha para o caráter de Deus. Quando você olha para Deus, a esperança volta. Ainda que ao seu redor sejam só ruínas, ainda que os seus olhos não vejam nada que possa te dar esperança, mas a fé significa olhar para o invisível. A fé significa olhar aonde não tem nada e enxergar alguma coisa. Quem sabe você é um Jeremias, que está lamentando e chorando no meio de um mar de tristezas e devastação. Quem sabe a sua vida se tornou um monte de ruínas, ou pelo menos você se sente assim, da maneira como Jeremias estava ali olhando para Jerusalém destruída. Quem sabe você é um Jeremias decepcionado com as pessoas. Ai, as pessoas decepcionam a gente sempre. Quem sabe você é um Jeremias que vê as ruínas da sua vida e diz: não tem mais jeito para mim, perde a esperança. Quem sabe você é um Jeremias abatido no meio das circunstâncias difíceis. Mas o livro de Lamentações diz que a esperança volta. A esperança volta, e a esperança volta quando você olha para Deus e lembra daquilo que Ele já fez na sua história. Comece a lembrar quantas vezes Deus te deu livramento, quantas vezes a situação era difícil e Deus te ajudou, quantos livramentos Deus lhe deu e que você nem ficou sabendo. Quantas vezes Deus te ajudou e você está aqui. Outras vezes você pensou que não tinha mais jeito, mas você está aqui. Lembra que Deus está presente na sua vida, porque Ele tem um propósito ainda para você aqui.
Se você está aqui, foi Deus que te trouxe e te conduziu até este ponto. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Lembra de como Ele te alcançou. Lembra de como você estava perdido. Lembra de como a sua vida era vazia sem Deus. Lembra de como você corria atrás de coisas fúteis e sem sentido. Mas um dia o Evangelho fez sentido para você. E você olhou para Jesus naquela cruz e o seu coração se encheu. E você se rendeu a Ele, Ele te alcançou, Ele amou você. Você estava perdido, você estava indo para o inferno, não havia esperança para você. Você talvez fosse um caso perdido, mas Deus te viu, Ele te alcançou, Ele te resgatou, Ele colocou alguém na sua vida para trazer o Evangelho para você. Lembra do que Deus já fez na sua história, e você está aqui. Lembra de quem Deus é. Ele é Senhor de tudo, e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Nas aflições, Ele nos chama de volta para Ele. A aflição é uma oportunidade de você dar uma virada na sua vida. Capítulo 3, verso 40 diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Examina a sua vida. Pensa que quando estava tudo bem, você não dava tanto valor assim para a sua comunhão com Deus. Mas agora, no tempo da aflição, se você voltou a orar, a aflição já te abençoou. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor, porque o Senhor cuida daqueles que buscam a sua ajuda. A esperança volta quando você pensa em Deus. A esperança volta quando você pensa em quem Deus é. Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus amoroso. E lembra daquilo que Ele já fez na sua história. Você não é um caso perdido, porque para Deus não tem casos perdidos. Ele não perde nenhum caso. O Senhor está com você, e Ele estará com você todos os dias, porque Ele prometeu. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quantas vezes nós somos confrontados com circunstâncias difíceis, com situações difíceis. Quantas vezes, Senhor, o imprevisto acontece, o inesperado vem, e nós ficamos assim como Jeremias, tristes, gastamos todas as nossas lágrimas, sentados em cima dos escombros da nossa vida. Senhor, não permita que os sentimentos negativos, nem permita que os pensamentos positivos nos coloquem nesse redemoinho de negatividade, mas que sejamos levados a nos arrepender dos nossos maus caminhos, e que sejamos levados a olhar para o Senhor, um Deus poderoso e bom. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Foi por causa das tuas misericórdias, do teu amor e da tua bondade, que se renovaram nesta manhã. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que não fomos destruídos. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos conduziu até esse ponto. E eu te peço, Senhor, faz voltar a esperança. Faz, Senhor, hoje voltar a esperança, porque o Senhor é bom para aqueles que esperam em Ti. No final do livro de Lamentações, no capítulo 5, verso 21, diz: faze com que voltemos a Ti, ó Senhor, sim,
faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como antes. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que a esperança volte hoje para os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.